Abra sua Bíblia, Gênesis, capítulo 21. Eu quero ler com você a passagem da Escritura a partir do verso 8. Gênesis 21, versículo 8. Sem saída. Gênesis 21, 8. E cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara, que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma grande nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu um menino e despediu-a, e ela partiu andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai Santo. Abençoa-nos. Em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Há certas coisas que despertam em nós, que geram em nós uma grande expectativa. Por exemplo, quando você conhece alguém que se identifica com o pastor, muitas vezes nós criamos a expectativa de que esse homem deve ser realmente um homem de Deus, um homem que anda com Deus, um homem que tem intimidade com Deus, um homem sério, um homem comprometido com a causa do Mestre, com a palavra de Deus, e pode até gerar em nosso coração uma expectativa ainda maior. Como eu gostaria de passar uns dias na casa desse pastor, para ver como é que ele lê a palavra, o tempo de devoção que ele tem, quais são os caminhos que ele tem em sua vida, que lhe dão o segredo de uma vida espiritual bem-sucedida. Ou talvez quando você conhece alguém que é uma espécie de ministro de louvor de uma igreja. E talvez a expectativa que surge é essa: esse irmão deve ser uma pessoa que entende muito de adoração a Deus. Ele deve saber como adorar, pois deve buscar a Deus em oração, deve ser aquele homem temente a Deus, aquele homem que busca a Deus com inteireza de coração, que tem uma vida piedosa diante do Senhor, para descobrir de Deus o que é que Deus, vai querer receber do seu povo através do louvor e da adoração. Sim, irmãos, porque os ouvidos que nos interessam agradar são os ouvidos de Deus em relação ao que cantamos. É engraçado, né? E há pessoas que saem de um culto dizendo assim: não gostei do culto hoje não. Quem tem que gostar ou não gostar do culto é Deus.
Uma pessoa que sai de um culto dizendo que não gostou do culto é porque não cultuou a Deus. Que foi assistir o culto, não foi cultuar de fato. Então, mais importante do que dar algo a Deus, é saber o que Deus quer receber. Porque na Bíblia está cheio de exemplos de sacrifícios que Deus rejeitou. Porque não era aquilo que Ele queria, de fato, receber. É preciso que haja essa sensibilidade de busca a Deus. Então, isso nos fascina. E nos incentiva e cria em nós essa expectativa de essa pessoa deve ser muito íntima de Deus. Ou quando a gente conhece alguém que é líder do ministério de casais de uma igreja. A gente sempre cria a expectativa de que esse homem, essa mulher, eles devem ter um casamento muito bem sucedido, cheio de amor, de harmonia, de compreensão. O diálogo deve fluir com muita facilidade. Afinal de contas, eles lideram casais, eles ensinam aos casais como fazer para que o seu casamento dê certo. Então, certamente, o casamento deles deve ser extraordinário, maravilhoso, abençoadíssimo. E eu gostaria de passar uns dias na casa desse casal para aprender com eles como é que eu devo amar mais a minha esposa, ou como devo amar o meu marido, se for uma senhora, com essa expectativa. Quando a Bíblia fala de Abraão, não há outra expectativa despertada em nosso coração, senão uma grande expectativa. Ora, de Abraão nos é dito que ele foi chamado de o pai da fé. E tem um monte de gente na Escritura Sagrada que teve fé, mas Abraão sobrepujou a todos, esteve acima de todos, na medida em que, como nos diz Paulo, escrevendo aos Romanos, creu contra a própria esperança. O pai da fé. Que expectativa você tem de um homem que é chamado de pai da fé? Eu quero ficar uns dias com esse homem para aprender como é que eu posso ter uma fé grandiosa como ele. De Abraão nos é dito a palavra de Deus, ou melhor, o próprio Deus, que o chamou de amigo. Não é que Abraão saiu por aí se vangloriando, dizendo, então, eu sou amigo de Deus. Não, é que Deus saiu anunciando que Abraão era seu amigo. O amigo de Deus. Que expectativa você tem? Se pudesse ter a oportunidade de passar uns dias na casa de Abraão. Aprender como é esse relacionamento. Como eu posso desenvolver um relacionamento tão íntimo a ponto de ser marcado por uma amizade sincera, íntima e única. Mas se nós fôssemos à casa de Abraão, o pai da fé e o amigo de Deus, nesse dia aqui de Gênesis capítulo 21, nós teríamos uma grande decepção. Porque a casa de Abraão, nesse dia, nesse texto, nessa passagem, está de cabeça para baixo. Sara, esposa de Abraão, está apontando para a porta da frente da casa e dizendo para Agar, sua escrava, e seu filho Ismael, rua! Sai daqui você e seu filho bastardo, sai da minha casa, não quero vocês aqui mais. Isso é na casa do pai da fé, do amigo de Deus. Pessoas perfeitas, irmãos, são como montanhas azuis, de longe, é aquela coisa linda. Mas quando você se aproxima, eu me lembro quando nós subimos o Monte Sinai. Chegamos lá aos pés daquela montanha, coisa extraordinária. Teve um que estava conosco, o Onan, ele está ali no último banco. O Onan me surpreendeu, o Onan subiu a pé o Monte Sinai. Porque ele vai subindo assim, né? E ele subiu, que coisa. E a gente subiu de camelo, o Monte Sinai.
Mas à medida que a gente for subindo, só tem pedra no Monte Sinai. Só tem pedra. Não tem uma plantinha, não tem uma arvorezinha, não tem nada, só pedra. E para descer foi terrível. Outro dia eu conto a descida. Mas o fato é que o Monte Sinai, que eu projetava, não era lá isso tudo. Subimos, quando chegamos no cume do Monte Sinai, tinha uma igrejinha bem simples assim, e 2 egípcios fumando maconha. No Monte Sinai. O Monte Sinai não é perfeito, não. Eu achava aquela... Mas, irmão, Nando, parabéns. Condicionamento físico perfeito, irmão. O fato é que a casa do amigo de Deus não é perfeita. Perfeito é Deus, amigo do amigo de Deus. E ele está no meio do caminho, Abraão, no meio, porque Sara está expulsando a escrava, mas está expulsando o menino, filho da escrava, e esse menino é filho dele também. E tudo por causa de briga de criança. E no dia da festa que foi dada, que marcava o desmame de Isaac, que devia ter lá seus 4, 5 anos de idade, Ismael, que devia ter lá seus 12 a 14 anos, Ismael, enciumado, começou a zombar do menino, a ficar. E a mãe Sara viu, e aí, irmãos, virou um negócio dentro da casa do amigo de Deus. Cuidado com briga de menino, viu? Às vezes os primos... Você vai visitar a sua sogra, está os primos ali brincando, eles começam a brigar por causa de alguma coisa, aí a mãe já se estressa, já pega e diz, vamos embora daqui. Aí no caminho diz, nunca mais eu quero você brincando com ele, viu? Aí 1 hora depois o menino fica puxando a saia da mãe, mãe, vamos lá na casa da vovó, mãe, eu não vou lá. Enquanto Carlinhos estiver lá, ô, mãe, ele é meu amigo, mãe. Criança é assim. Mas ela levou tão a sério isso. E agora essa mulher está com seu filho e ela é lançada para o deserto. Ela vai andar pelo deserto, absolutamente desguarnecida. Ela só tem um pão e um odre, cheio d'água. Uma bolsa de couro de animal, cheio d'água. É tudo que ela tem. E agora ela se vê sem saída. Porque à medida em que caminha, o menino pede água, ela vai dando água para o menino, e a água vai acabando. E como toda mãe que tem coração de mãe, ela prioriza o menino, então ela não toma água. Ela deixa o menino se hidratar, e ela dá o pão para o menino comer, e o tempo vai passando, e acaba tudo, e eles ficam sem nada. Ela não tem para onde ir, ela não tem o que fazer, e só lhe resta chorar, e ela abre a sua boca. Ela não só derrama lágrimas pelos olhos, mas ela também fala. Ou ela também clama, através de um choro compulsivo de quem está absolutamente desesperada. E a pergunta que se levanta para nós é, qual é a saída para quem não vê saída para a sua vida? Para quem se vê no meio de um deserto, quando todos os recursos acabaram, qual é a saída para quem não vê saída para a sua vida? E eu acredito piamente de que quem confia em Deus tem sempre uma saída. Haverá uma saída quando não se sabe, como não se sabe, o que Deus vai realizar não se sabe, mas alguma coisa Deus vai fazer, porque quem confia em Deus, mesmo quando se encontra sem saída, vai ter da parte de Deus uma saída. Qual é a saída para os que se veem sem saída? Primeiro, a saída é a confiança no controle absoluto de Deus.
Nada foge ao seu cuidado, nada foge ao seu olhar, nada foge ao seu controle. Nosso Deus está sentado no trono do universo e Ele é soberano e está sozinho nessa categoria de soberano. Deus não luta com o diabo e nem o diabo luta com Deus. Deus não luta com o diabo porque está sozinho na categoria de soberano. O diabo não luta com Deus porque não é bobo. Porque tentou uma vez e viu a surra que tomou. Mas a Bíblia diz que o diabo luta contra nós. O que deixa o diabo louco é que aquele que é maior do que tudo e todos habita em nós. Então Deus não fica forte quando a gente ora, viu? Deus não fica poderoso quando a gente ora. Nós precisamos orar, nós precisamos depender de Deus, nós precisamos da graça, do poder de Deus. A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A saída, para quem não vê saída, é confiar no controle absoluto de Deus. E o anjo do Senhor vem àquela mulher no meio do deserto. Isso é uma história para a gente conversar em outro momento, mas esse anjo do Senhor é uma aparição de Jesus no Velho Testamento. Ele vem a essa mulher e ele fala a essa mulher dizendo que Deus ouviu, que Deus sabe. É o versículo 24. Deus ouviu o choro, a voz, o clamor do menino, porque nos é esclarecido nesse verso que a criança também estava chorando. Que a criança também estava sofrendo, assustada, vendo a sua mãe se distanciar, para não ver o menino morrer. Mas Deus vem a ela para dizer: ei, eu estou no controle dessa história, não tema, não tenha medo. Deus disse a Abraão: deixa Sara falar o que ela quer e deixa fazer o que ela quer. Deixa, não se mete nisso. Porque eu vou fazer de teu filho menor uma grande nação, e eu também farei do teu filho maior uma grande nação. Como meu coração descansa, encontra paz, guarida nesta verdade de que Deus está cuidando de mim. Ele tem um plano, não há nada que aconteça sem que Deus não saiba, não há nada que aconteça sem que Deus permita, e se não acontecer, porque Deus não permitiu. Às vezes o diabo vem com furor e Deus faz, psst, aí não. E ele não vem. Mas há outras vezes em que ele vem furioso e Deus diz: pode tocar, mas tem limite. E só vai fazer porque eu tenho um propósito nessa história. Não foi assim com Jó? Quando você não vê vir saída para a sua vida, para o seu filho, para a situação da sua família, para a situação financeira, para a sua situação, enfim, na área que for, e eu estou falando para tanta gente que enfrenta situações semelhantes, outras bem diferentes, a verdade que eu quero dizer é que se você não vê saída, confie em nome de Jesus no controle absoluto de Deus sobre a sua vida. Na vida do crente não há perdas. Há um propósito de Deus agindo na nossa vida e através da nossa vida. O que deixa de acontecer aqui, não se frustre, não reclame, não murmure, não questione, confie, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Nosso irmão Rogério ficou tanto tempo internado, à beira da morte. Mas havia um propósito de Deus, Rogério, nessa história. Há um propósito de Deus nessa história. E esse propósito tem se cumprido e vai se cumprir para a glória dele. Quando eu descubro isso, eu entendo: meu Deus, não foi perda, não foi prejuízo, não foi derrota, não foi fracasso, nada. Foi Deus, Ele está cuidando da minha vida. A saída para quem não vê saída, em segundo lugar, é contar com o suprimento de Deus. É o verso 19. Deus providenciou um poço, nesse poço tinha água, imagina.
Deus providencia para essa mulher esse suprimento fundamental para quem está num lugar deserto e árido. A água de Abraão acabou naquela bolsa, o pão que Abraão deu acabou, mas o suprimento de Deus não acabou. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Não é o que a Bíblia diz? Ainda que todos me abandonem, Deus está comigo. Nós crentes vivemos dessa forma. Não há saída. A saída é confiar que Deus vai suprir de alguma forma. Como José, que foi lançado naquele poço, os irmãos queriam a morte dele, mas de repente, do nada, passa uma caravana de mercadores, de escravos inclusive, e aí eles dizem, vamos vender, a gente ganha um dinheiro em cima dele e ainda se livra dele. E José passou poucas e boas nas mãos daqueles homens, depois vendido como escravo, depois lá na casa de Potifar, a gente conhece a história toda, mas era um processo de Deus na vida daquele garoto, que culminaria em torná-lo o salvador da sua família em meio à fome que abateu aquela região. Então, quando não houver saída, creia, Deus está no controle disso. Eu não entendo, eu não sei, eu não compreendo, mas tudo bem. Deus está no controle disso e Ele vai me sustentar até que a calamidade passe. Foi assim com Ruth, a moabita, vindo para Belém, encontrando Boaz. Vai colher espigas exatamente na fazenda de um homem que era parente distante do seu marido morto, e é exatamente esse homem que vai ser o seu resgatador. Ela é moabita, ela não entende o que é resgatador, o que é redentor, as leis, os costumes judaicos, ela não sabe nada, mas tem um Deus por cima que sabe, e Ele está suprindo, e Ele está cuidando. Quando a gente lembra de Davi sendo enviado pelo seu pai para levar comida para os seus irmãos no campo de batalha, levar uns queijos lá para o capitão do exército, aí Davi chega bem na hora que Golias está falando impropérios, blasfêmias contra Deus e contra o povo de Deus. E nessa hora, a ira toma conta do coração de Davi, porque a gente tem que ficar bravo, é quando o nome de Deus é vituperado, quando o nome de Deus é atingido, quando as pessoas falam contra Deus e contra as coisas de Deus. Eu vejo crente na internet ficando bravo por causa de político. Nós temos a mente de Cristo em nome de Jesus, irmãos. Pelo amor de Deus. Mas a gente vê uma injustiça, quando não vejo ninguém na internet, crente, poucos, se revoltando contra a injustiça. Quando Davi ouve aquilo, ele fica bravo, porque Davi era macho. Davi, se não fosse judeu, seria pernambucano, porque o bicho era macho. Quem não se lembra daquele menino que no meio dos famintos se apresentou e é trazido por Filipe até Jesus para multiplicar os pães e os peixes? Que coincidência essas coisas. Não é coincidência não, irmão. É Deus suprindo, é Deus providenciando, é Deus cuidando, é Deus abrindo uma porta de saída. Qual a saída para aqueles que não veem saída? A saída, em terceiro lugar, é esperar o impossível acontecer. Porque, irmãos, andar por fé é andar numa dimensão do impossível. A fé não lida com questões possíveis. As questões possíveis não exigem fé. A fé é para as questões impossíveis. É a certeza das coisas que não vemos, é a prova daquilo que nós não temos, mas acreditamos que vamos receber. Veja, a matéria-prima da fé é não ver e não ter. E, no entanto, crer. Então, a saída é esperar o impossível.
Por isso que a gente tem que orar. Nós estamos chamando a igreja para orar na quarta-feira, que nós cremos que o nosso Deus é poderoso para fazer o impossível acontecer. E eu oro por situações na minha vida que são impossíveis, mas que Deus torne possível. E quando Deus fizer, as pessoas digam, só pode ter sido Deus. Só pode ter sido Deus. Esse tempo que a gente vive, difícil, irmãos, é tempo de buscar santificação, é tempo de buscar oração, é tempo de chamar o irmão. Irmão, vamos orar juntos, ora por mim. É tempo de ajoelhar, é tempo de olhar para dentro de si, pedir a Deus que abra os olhos, para que aqueles pecados, inclusive, que são ocultos, sejam mostrados, que a gente se arrependa, que a gente se humilhe. É por isso que nós estamos chamando você para orar na quarta-feira aqui com a gente. Vem direto do trabalho, vem. Vamos orar. Você que vem de casa, traz a família, traz a chave, não precisa fazer inscrição, traz a chave da casa. Eu vou chegar atrasado. Chega atrasado, não vai dar tempo de chegar. Vou chegar 15 minutos para as 9. Chegue 15 minutos para as 9, mas venha orar em nome de Jesus. A questão é que esse tipo de coisa não dá ibope, não atrai os aplausos das pessoas. Ninguém vê, mas Deus está vendo. Então espere Deus atuar, espere Deus fazer, não deixe de crer, não deixe de confiar. Eu digo isso para você e para mim também. Quarto, qual é a saída para aqueles que não veem saída? A saída é enfrentar aquilo que amedronta, é não recuar, mas é enfrentar com estabilidade. Os irmãos conhecem pastor Josué. E eu andei muito perto do pastor Josué. Muito perto. As viagens, as conversas. E, irmãos, uma coisa que sempre me encantou naquele homem era essa estabilidade diante das dificuldades. Nós somos testemunhas aqui, os que estão há mais tempo aqui do que eu, de que esse homem nunca assumiu esse púlpito desanimado. Nunca. Isso é um motivo de orgulho para nós. Nunca. E muitas vezes eu ali sentado, eu sabia de certas lutas. Orava junto com ele. E ele por mim. Quantas vezes? Mas essa coisa de não se amedrontar diante da dificuldade é um legado que esse servo de Deus nos deixa para a glória do Senhor. Nós não podemos nos amedrontar. Eu tenho orado a Deus que Deus continue nos revestindo de destemor diante do que nos espera. Porque os dias, os meses, os anos, eu nem sei o que pode acontecer, mas uma coisa eu quero estar de pé, confiante em Deus, avançando e olhar para os lados e ver vocês juntos, a igreja avançando, trabalhando e produzindo para Deus. Nós precisamos enfrentar aquilo que nos amedronta e isso é a saída que Deus nos dá. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Não te deixarei, não te desampararei. Deus é conosco. Nós não vemos saída, mas Deus é conosco. Algo extraordinário pode acontecer, mas uma coisa o diabo não vai ver, é eu murmurando, é eu desanimado, sou eu me afastando da igreja, deixando de vir na igreja, de maneira nenhuma. A palavra de Deus para aquela mulher, no verso 17, é: não temas. Não tenha medo. Não temas. Como Deus diz para nós: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Eu te sustento e eu te esforço com a destra da minha mão direita. Qual é a saída para aqueles que não veem saída? A saída é lutar com as armas que Deus dá.
É a última coisa. Porque Deus mostrou a Agar o poço, mas não colocou água na boca do menino. Está aí o poço, agora você pega lá, pega a água e dá para o garoto. E no verso 18, Deus diz a ela, se levante e levante o menino. Ou seja, eu providenciei algo, agora faz a sua parte. Faça a sua parte. Você sabe que eu penso diferente dessa crônica que fala das pegadas na areia, que Deus pega a pessoa. É muito bonito isso. Num dado momento, nos momentos mais difíceis, eu olhei para os lados e eu não vi as duas pegadas de Deus, só vi as minhas pegadas. Aí lá no final Deus diz, é porque eu te segurava nos meus braços. Que coisa linda, eu não acredito nisso. E quando eu olho para a Bíblia, Isaías 43, 2 diz assim, quando passares pelas águas, eu serei contigo, mas você passa. O Salmo 23, verso 4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não é, ainda que eu passe pelo vale das... Deus vai me carregar nos braços dele. A gente ora a Deus e amanhã a gente vai para a nossa luta diária. A gente vai enfrentar nossas dificuldades, confiando que Deus está conosco. Mas a gente vai. Aquela conversa que você tem que ter, aquela entrevista que você vai passar, aquela seleção no emprego, você vai. Mas vai no poder do Senhor Deus sobre tua vida, mas você vai. E tem que ser assim. Porque Deus não quer uma relação infantil nossa para com Ele. Você sabia disso? Deus quer gente madura. Deus não quer uma relação infantil. Passa pela água, passa pelo fogo, passa pelo vale da morte. Você vai. Eu conheci uma mãe que era engraçado. Ela saía de casa com um menino pequeno e tinha lama na rua. Ela pegava o menino. E o menino foi ficando mole para as coisas do mundo, sabe? Ele ficou adulto e mole. Porque mamãe nunca deixou ele assinar o BO deles. Desculpe essa expressão, mas você entende. Assume aí, meu filho, que é assim que a gente quer. O camarada só fica liso quando ele passa na lixa. E tem hora que a gente vai chegar, mas tem hora que a gente tem que deixar. Resolve aí, se vire. Porque é assim que você cresce. Deus faz isso com a gente, viu? Ah, Deus me desamparou. E Deus está dizendo, vamos rapaz, olha as águas aí, vai. Põe o pé que eu abro o mar. Mas você põe o pé lá. Ah, o vale está escuro, perigoso, cadê Deus? Cadê? Vai, rapaz, anda. Eu sou com você, eu vou estar lá com você. Esforça-te e tem bom ânimo. E Josué ouviu isso de Deus e cobrou ânimo e disse, vamos lá, pessoal, Deus vai nos dar essa terra. Deus me chamou para o ministério pastoral aos 18 anos de idade. Casei, fiz o seminário, né? Durante o seminário, último ano, casei. 21 anos de idade, vim para São Paulo. Não tinha emprego. Aí comecei a procurar emprego. Não tinha emprego. Aí eu fui trabalhar de ajudante de pedreiro, e eu digo isso com muito orgulho. Muito orgulho. Quebrar piso, fazer massa, concreto. E Deus me chamou. Mas eu entendia que eram as águas, era o fogo, era o vale escuro. Vai lá, rapaz, vai lá. Como isso me ajudou no processo de construção da igreja lá em Santo André. Como me ajudou.
E até hoje, quando vê o pedreiro, eu fico dando pitaco, porque eu sei, Há saída em Deus, viu? O que basta a nós é fazer a nossa parte. A sua parte é vir orar. A sua parte é voltar para casa com essa palavra e amanhã acordar 15 minutos antes e ler e rememorar. É pegar o YouTube, porque a gente só guarda mesmo uma mensagem. Isso os estudiosos dizem. Depois que a gente assiste 6 vezes, pelo menos, aí a gente apreende aquilo que foi falado. A gente faz a nossa parte. Conversando com meu irmão agora, Efraim, ele é pastor também, e a gente conversando, ele disse, eu falei para o rapaz uma coisa que eu ouvi, e eu guardei isso comigo. Você terá de Deus à medida que você buscar de Deus. Busca pouco, tem pouco. Busca muito, tem muito. Busca nada, não tem nada de Deus. E às vezes a gente não vê a saída porque a gente não está buscando nada. Então vamos fazer a nossa parte. Porque Deus é fiel em fazer a parte dele. Estou pregando isso para você porque eu já preguei para mim, viu? Tem coisas na minha vida que eu não vejo saída. Mas eu aprendo com Agar e aprendo com Deus, de que quem confia no Senhor terá sempre uma saída. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, fale com Deus. Deus moveu você essa noite. Deus falou com você essa noite. Se Deus falou com você, então tome uma decisão em nome de Jesus. Você é crente, Deus falou, faça um sinal, pastor, eu preciso de oração. Deus sabe, tem coisas que eu não vejo saída, mas eu estou disposto a obedecer. Amém. Quantas mãos, quantas mãos. Louvado seja Deus lá na galeria, louvado seja Deus pela vida de todos vocês. Mas tem alguém aqui que não conhece esse Deus? E quer entregar a vida a Cristo, entendeu que é pecador, entendeu que só Jesus Cristo salva, e quer entregar a vida a Cristo, faça um sinal, nós vamos orar por você. Eu não sou crente, pastor, mas hoje à noite eu quero entregar a minha vida a Jesus. Alguém assim? Faça um sinal, em nome de Jesus, eu vou orar por você. Tem alguém assim? Faça um sinal. Deus abençoe, eu vi sua mão. Tem mais alguém assim? Eu criei na palavra que recebi hoje. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Há mais alguém assim? Há mais alguém? Amém. Coloque-se em pé. Se você que levantou a sua mão para entregar a sua vida a Cristo, essa é a sua decisão firme. Enquanto nós estivermos cantando, saia do seu lugar e venha até aqui à frente, porque alguém vai conversar com você, tá bom? Se essa é a sua decisão firme, saia do seu lugar em nome de Jesus. Vença o medo, a inibição, saia do seu lugar enquanto nós cantamos. E você que levantou a sua mão, nós vamos orar por você. Vamos cantar, irmão Ricardo vai chegar e nós vamos cantar para a glória desse maravilhoso Deus. 368, irmãos. Salvador bendito.